O tema da live de hoje é como começar um consultório. Como começar um consultório? Primeira dúvida que quem está começando, né, querendo dar esse passo tem é essa daqui. Clara, sublocação ou montagem do meu próprio consultório, do meu próprio espaço? O que é o certo para eu começar? E aí vamos já logo, né, fazer uma discussão que não existe uma resposta certa. Ah, Clara, você vai ficar em cima do muro? Vou explicar por quê. Não existe uma resposta que vai atender, uma resposta certa, né, que vai atender a todos os colegas. Por quê, gente? Depende de diversas situações. Por exemplo, não, Clara, eu tenho uma reserva financeira, eu tenho uma grana que eu posso investir e já logo de cara montar meu espaço. Essa situação é completamente diferente do colega que fala assim, Clara, saí da residência com uma mão na frente e uma atrás, não tenho nada para poder se investir, não sei como eu faria, eu entraria numa dívida, eu teria que pegar um empréstimo para montar meu próprio consultório. Então, são realidades diferentes. Você pode falar, não, Clara, eu já tenho um espaço que é da minha família, que a minha família atende, então eu só estaria ali dando uma repaginada. Então, são situações particulares. Tem colegas que podem sair da residência já tendo uma clientela. Como? De repente, ele atendeu durante a residência numa clínica popular, ele já de alguma forma agitou as redes sociais dele, então já tem pacientes esperando pelo atendimento dele. Então, vai depender muito da situação que o colega se encontra. O que eu posso te falar de uma maneira bem geral é que se você não tem um valor guardado para isso ou programado para gastar com isso, a opção de montar seu próprio consultório logo de cara pode ser ainda mais desafiadora e aí torna-se desnecessário você tornar uma coisa que é desafiadora ainda mais desafiadora. Por quê? Quando a gente monta um espaço, existe um tempo, gente, para a clínica, para o consultório, amadurecer, né? Para os pacientes começarem a procurar, para aquela procura se tornar recorrente, para você conseguir dar liga no negócio. Se você abre uma coisa, pegando um empréstimo, por exemplo, já tendo parcelas para pagar, você vai carregar uma carga muito grande para esse consultório dar certo. O seu consultório vai dar certo. Se você abre, independente se você sublocar, se você abrir seu próprio espaço, você sendo uma pessoa tecnicamente boa, você correndo atrás, né, de se diferenciar, de se aproximar do seu paciente, ter uma equipe alinhada, você vai ter um consultório de movimento. Só que isso, na maioria das vezes, leva um tempo. Raríssimo, gente, raríssimo. Você pode contar aí, sei lá, em 1 ou 2 dedos da sua mão, colegas que você conhece, que você tenha convivido, que viralizaram, que montaram clínicas que na semana seguinte estavam lotadas. É muito raro isso acontecer. Então, a gente tem que pensar nessa questão financeira. Então, uma coisa que a gente não recomenda é que você se envolva em empréstimos, em dívidas maiores para você montar um espaço. É claro que é um investimento, é claro que aquilo vai dar certo, aquilo vai retornar para você. Mas volto a dizer, se você tiver que estar indo trabalhar ou fazer aquele consultório girar para pagar parcelamento, para pagar a conta que você fez, vai ficar uma carga muito pesada nas suas costas. E o que é para ser divertido e realização de um sonho vai começar a ser mais negativo que positivo. Então, não vale a pena. Eu entendo que muitos colegas têm isso como um sonho, né? Ah, cara, eu sonho em ter meu espaço próprio. Não tem nada de errado você começar sublocando um espaço, caso você não tenha reserva, caso você não tenha se programado para isso. E aí, é claro, existem vantagens da sublocação, desvantagens. Claro, o espaço não é seu, você não consegue treinar a equipe como a gente fala aqui no Descomplique. Só que, em compensação, as suas despesas são muito menores. Você consegue ter muito mais previsibilidade. Você subloca alguns turnos da semana, você sabe quanto aquilo vai te custar no final do mês. Então, você vai conseguindo colocar o pé aonde seu pé alcança. E aí, tendo em mente que você quer ter seu próprio espaço, você já vai se programando para poupar a parte do que você for lucrando e fazendo uma reserva, vai avaliando o mercado. Então, hoje eu falo para você, faça com calma, porque no final das contas, gente, a gente tem muita ansiedade quando está formando, mas no final, 1 ano, 6 meses, não muda muito o teu resultado final. Agora, se você passa 1 ano, 6 meses de sofrimento para conseguir quitar aquilo que você
né, quitar a tua palavra, cumprir com a tua palavra, aí é outra história. Clara, documento necessário. O que eu preciso para montar a minha clínica ou para sublocar um espaço? Varia muito, tá, gente? Se você sublocar um espaço, tiver ali seu atendimento numa clínica já criada por alguém, essa clínica, a gente parte do princípio que ela já está regulamentada, que ela já está com todos os alvarás, com todas as coisas necessárias. Então, para você começar o atendimento sublocando um espaço, você vai precisar de um alvará da prefeitura. Simples assim. Você vai precisar de um alvará para te liberar a trabalhar. Isso é solicitado pela internet, é bem prático, bem simples, não tem assim nenhum grande desafio. Agora, se você estiver montando a sua própria clínica, mais documentos são necessários. Você vai precisar do alvará da prefeitura, você vai precisar do alvará da vigilância sanitária, você vai precisar da liberação do corpo de bombeiros. Dependendo da sua cidade, né? Existem algumas exigências municipais, então isso tem que ser avaliado para a tua região. De uma forma geral, também não são bichos de 7 cabeças as solicitações dessas documentações, desses alvarás. A maioria pode ser feita pela internet e se abre, né, espaço para ser visitado, para ser feita alguma checagem no teu espaço físico, tá? Então a internet veio para facilitar, muito mais simples do que a gente imagina. Então, se você está montando ali seu consultório, o seu próprio consultório, como são necessários mais documentos, o que eu vou te recomendar é o seguinte: antes da coisa ficar pronta, já vai dando entrada em solicitações diversas, em tudo que precisa ser registrado, né? Para que você não perca tempo depois. Uma outra dúvida, eu nem coloquei aqui como dúvida, né? Clássica, mas uma dúvida muito comum que a gente até conversou na semana passada, se eu não me engano, é se você precisa abrir empresa logo de cara. Então, claro, eu preciso ter logo uma empresa quando eu vou montar a minha clínica? Não. Você pode começar a trabalhar como pessoa física. E aí, quando você tiver um faturamento que, né, ultrapasse determinada faixa para a tua situação de gastos, você migra, né, para a pessoa jurídica e começa a trabalhar de forma mista, com pessoa física e com pessoa jurídica. Equipe mínima necessária. A gente sabe, né, gente? No início, eu sempre falo isso. Tem que ser o mais enxuto possível. Não adianta você querer abrir um consultório e ter 4 secretárias, uma copeira, uma pessoa responsável pelo RH. Vai dar nó. Ao menos que você tenha uma baita reserva para bancar essa estrutura. A maioria dos colegas está ali, né, brigando para fechar os ralos. Então, se esse é o seu caso, limite o mínimo de funcionários necessários. E o que é isso, né? O que é o mínimo? O que eu julgo, né, ser o mínimo? Uma pessoa para ficar te ajudando na recepção e nos assuntos diversos da clínica. Como no início você vai ter um volume menor, gente, você vai fazer até o horário dessa pessoa mais flexível. O dia que passar um pouco, no outro você compensa, você consegue fazer uma jogada. Então, um funcionário atende bem. Não adianta você colocar 2, 3 funcionários na recepção e todos eles baterem cabeça. Nenhum deles ter uma cultura do teu negócio aflorada. Você vai ter dificuldade de imprimir essa cultura para essa equipe. É muito mais negócio você ter um funcionário, você nesse funcionário treinar ele certinho para o que ele tem que fazer, como, quando, aquela coisa que a gente conversa aqui. E à medida que for necessário, você vai ampliando essa equipe, tá? Então, recomendação de equipe mínima necessária: uma pessoa para o secretariado e um outro profissional que eu julgo ser fundamental desde o início, gente, é o contador. Eu acredito que no início, né, eu falei com vocês, a gente pode só trabalhar com pessoa física. Como pessoa física, não é obrigatório que a gente tenha um contador. Quando você abre CNPJ, tem uma empresa, não. Aí é lei que você tenha um contador para te auxiliar nesse processo. No início, então, seria, vamos dizer, um supérfluo, né? Você ter um contador. Mas quando você escolhe a pessoa certa, esse contador, ele te ajuda até com a burocracia de documentos. Ele te ajuda com passo a passo mesmo para a montagem do seu consultório. Então, eu acredito que não é uma despesa, assim, excedente. Eu acredito que ela se paga. Então, tudo que no nosso consultório, na nossa vida profissional, se pagar, eu entendo que é investimento. Ah, Clara, qual que é o momento? Eu recebo muito essa pergunta também. Clara, qual o momento de eu contratar um outro funcionário, então? Ah, você me falou para eu começar com um na recepção. Tá. Quando que eu contrato o segundo? E aí eu vou te falar.
Primeiro, você não vai esperar o teu primeiro funcionário tá assim, sabe, tendo uma crise de tanto trabalho, deixar de dar conta para conseguir atender tudo o que ele precisa. Você não vai esperar esse limite. O momento certo de você trazer um outro profissional é quando você percebe que você poderia estar tendo melhores resultados se sua equipe fosse ampliada. Então, alguma coisa já não está sendo feita como o ideal. Por quê? Porque o tempo do teu funcionário também é limitado. Ele tem que atender telefone, responder mensagem, lidar com o paciente que está na clínica, ele tem que fazer pós-venda, mandar mensagem de aniversário. Enfim, é muita coisa que, quando você começa a ter um giro no consultório, realmente ocupa muito espaço dele. Programação de gastos. Só que nesse caso, também serve como um alinhamento de expectativas. Então, claro, eu estou começando o meu consultório. Você precisa ter as suas expectativas alinhadas. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa entender que não é porque você abriu um consultório lindo hoje, que foi o seu grande sonho, e que semana que vem você vai estar atendendo 1 ou 2 pacientes por semana, isso não significa um fracasso. Definitivamente não. Você precisa entender que no início você vai no consultório atender 1, 2 pacientes. No restante do tempo, você vai trabalhar com a tua rede social, você vai aproveitar para organizar os processos do consultório e tá tudo dentro do esperado. Um consultório, para ele ganhar giro, para ele ganhar liga, ele demora aí 6, 8 meses. É claro que isso também é algo individual. E hoje, com a internet, se você usar bem esse recurso, esse tempo pode ser encurtado. Então, antigamente, a gente dependia exclusivamente do boca a boca. Então, o paciente usava o seu serviço, ele tinha que comentar com um amigo, com um familiar, essa pessoa deveria precisar do seu atendimento até ir até você. Enfim, era mais longo esse delay. Hoje em dia, a internet nos permite levar nossa mensagem para muitas pessoas, muito mais pessoas que teriam acesso aos nossos serviços. Então a gente amplia o nosso raio, né, de que a nossa mensagem chega. Então, se você faz uso adequadamente, né, das redes sociais, você pode ter esse tempo encurtado. Isso não quer dizer que esse tempo vai ser reduzido para 1 mês, tá? Então, alinha a sua expectativa e é bom alinhar isso, porque aí você consegue programar os gastos. Se você sabe, se você já espera que o teu consultório vai levar 6, 8 meses para tá ali, né, ganhando esse giro, você não pode esperar que antes disso você tenha lucro com o consultório. Decididamente, no início, por muito tempo, o Cláudio falava assim, nossa, amor, a gente tem um filho adolescente. Nosso filho adolescente era o consultório, porque além dele não dar lucro, ele dava prejuízo mês após mês. Então, a gente tinha, né, parte do nosso salário, que a gente continuou dando plantão e muito plantão quando abriu a clínica, para manter a estrutura da clínica, porque ela sozinha não caminhava, né, pelas próprias pernas. Só que a gente entendia que aquilo era um processo, aquilo era um tempo que se faria necessário para o negócio amadurecer, assim como qualquer outro negócio que você investe, que você abre. É porque na medicina a gente não vê muito, né, o consultório com essa problemática, né, de é um negócio, é uma empresa, eu tô abrindo lucro e tempo e capital de giro. Você não pensa muito nisso quando você tá ali dando espaço. Você pensa o quê? É meu sonho. É meu sonho, eu quero muito. Eu preciso ter meu consultório com minha sala linda. A gente vai muito motivado pela emoção. A gente baseia-se muito pouco na razão. Só que não é assim que funciona, né? Então, se você consegue olhar para o teu consultório como um negócio desde o início, você vai conseguir ver que ele vai levar um tempo para amadurecer e que ainda assim tá tudo bem.